Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de atualização em língua portuguesa. A gente está conversando, né? No último vídeo a gente falou sobre colocação pronominal, falamos sobre ênclise, sobre próclise e agora vamos entrar em mesóclise. Mesóclise. A mesóclise, que ainda é comum, né, no texto jurídico, está cada vez ficando menos comum, mas ainda acontece, né? A mesóclise ainda acontece no texto jurídico. A tendência mesmo é que no futuro a mesóclise não seja mais utilizada, mas ainda acontece no texto jurídico. Eu diria que no contexto geral, né, das pessoas, enfim, não acontece muito não. Mesóclise vai cada vez menos usual, mas ainda no texto jurídico ainda acontece. A mesóclise vai acontecer em duas hipóteses. Ou eu tenho um verbo no futuro do presente, ou eu tenho um verbo no futuro do pretérito. Verbo no futuro do presente ou verbo no futuro do pretérito. O verbo no futuro do presente, é quando eu falo julgará, analisará, organizará, organizarei, falarei, tratarei. Verbo no futuro do pretérito, é quando eu faço uma construção. Lembra a ideia do futuro do pretérito, que é o futuro normalmente condicionado, né? Então, eu teria ajuizado a ação, se soubesse, eu teria, né? Então, é normalmente esse ria, né? Ou ia, ou ava não, ia, né? Normalmente essa desinência ia. Enfim, e aí, então, quando eu tenho esses dois verbos, e é apenas nesses dois verbos, apenas no caso de futuro, eu vou usar a mesóclise. Então, castigar-nos-ão, caso façamos isso. O que significa mesóclise aqui? Ó? Castigarão, mais o nos. Então, eu vou tirar só essa desinência. Então, eu termino ali no Rzinho. Castigar-nos-ão. Então, é como se fosse fazer uma ênclise, né? Uma ênclise, e eu tiro essa desinência que indica futuro. Castigar-nos-ão, caso façamos isso. Vender-te-ia. O que é vender-te-ia? Venderia, que é... venderia. Venderia mais o T. Esse ia eu tiro e coloco o pronome antes. Vender-te-ia este jornal, se eu não, condicionado, se eu não fosse usá-lo. Tudo bem? Se, porventura, aparece um termo atrativo antes desse verbo, né? Aí eu preciso fazer o quê? A próclise. Então, olha aqui, ó. Jamais é palavra o quê? De sentido negativo? Não. Também sentido negativo? Então, jamais nos castigarão. Não te venderia este jornal. Então, quando eu tenho termos atrativos, eu permaneço com a próclise e não faço a mesóclise. É a mesma coisa de pensar na ênclise, né? Se eu não posso fazer a ênclise porque eu tenho o termo atrativo. Ou seja, se houver termo atrativo, a regra é a gente fazer a próclise. Tudo bem? Aí agora, preste atenção, bem importante isso daqui. Preste atenção. Eu vou falar para você agora três casos facultativos, três casos em que você vai poder fazer ou a próclise, ou a ênclise, ou a mesóclise. Mas para a gente pensar em fazer a mesóclise, o verbo precisa estar no futuro. Então eu vou fazer ou a ênclise, ou próclise, ou mesóclise. E essas três possibilidades de construção, próclise, ênclise e mesóclise, são três estruturas possíveis, desde que aconteça esses aspectos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então fica a seu critério, Então o primeiro caso é quando eu tenho um sujeito explícito. O que significa isso? O sujeito está na oração. Se o sujeito está na oração, eu posso fazer a próclise, a ênclise ou a mesóclise se o verbo estiver no futuro. Os candidatos se manifestaram a favor da nova banca examinadora, se manifestaram, próclise, ou os candidatos manifestaram-se. Fiz a ênclise. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito explícito, posso fazer
as duas estruturas. Qual é a forma mais comum no português de Portugal? A ênclise. Qual é a forma mais comum no português do Brasil? A próclise, né? Os candidatos se manifestaram. O juiz se manifestou. As duas formas são possíveis, porque o juiz, que é sujeito, está aí na oração. Essa estrutura aqui, de opção, dessa faculdade, né, na construção, é aqui do português do Brasil. Isso aqui não acontece no português de Portugal, né? Porque eles realmente seguem essa lógica. Não tem termo atrativo. Então, não vou colocar o pronome antes do verbo, né? No português do Brasil, é possível isso. Tudo bem? Olha outro exemplo. O noivo se endividará com a festa. O noivo se endividará com a festa. Então, o se está antes do verbo. O se está antes do verbo. Porque o sujeito está explícito. O sujeito está explícito. Ou o noivo endividar-se-á. Por que eu fiz aqui uma mesóclise? Porque o verbo está no futuro do presente. Tudo bem? Segundo caso facultativo. Quando eu tenho uma preposição mais um verbo no infinitivo. Preposição mais verbo no infinitivo. Nesse caso, o verbo está no infinitivo, então eu só posso fazer próclise ou ênclise, né? Não posso pensar em mesóclise, verbo no infinitivo, não há futuro. Então, pediu para se retratar. Pediu para se retratar. Ó, para preposição, retratar verbo no infinitivo. Ou pediu para retratar-se. Para retratar-se. Tudo bem? Então, se antes e o se aqui depois. Pediu para se retratar ou para retratar-se. Agora, preste atenção, porque acontece um detalhe importante aqui com o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo, ele é poderosão. O verbo no infinitivo é crocante. O verbo no infinitivo pode fazer ignorar o termo atrativo. Então, quando eu tenho o termo atrativo, e a gente vai fazer até exercício, vocês vão ver isso na prática, quando eu tenho um verbo no infinitivo, eu posso ignorar o termo atrativo, e posso fazer uma ênclise, mesmo havendo termo atrativo. Então, esse seria o único caso de exceção à lógica de que, se eu tenho termo atrativo, eu faço a próclise, tudo bem? Então, pediu para não se retratar e pediu para não se retratar, que a gente seguiu a lógica, né? E é faculdade, tá? É opção. Então, eu tenho não, que é termo atrativo, o se ficou antes do verbo, é a nossa lógica. Ou eu posso falar, pediu para não retratar-se. O Anderson, qual eu vou usar? A que você quiser. E aí, o que normalmente eu percebo, né, nas nossas construções textuais, é que essa segunda possibilidade acontece principalmente quando há uma locução verbal, e aí a gente vê que fica melhor para o ouvido com o pronome depois. Mas é opcional, tudo bem? Terceiro e último caso de estruturas opcionais é quando a gente tem as conjunções adversativas, explicativas e conclusivas. Conjunções coordenativas, explicativas, conclusivas e adversativas. Porque, veja, eu falei que existem 5 grupos de conjunções coordenativas. São as aditivas, são as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. 5. Eu já falei para você que as aditivas e as alternativas são termos atrativos. Então, sobram essas outras 3, explicativas, conclusivas e adversativas. Essas outras 3 são itens que trazem a faculdade. Você pode decorar que todos os termos coordenativos, né, são atrativos. Pode ser, mais fácil para você. Não vai embora porque lhe contarei. Aqui, então, porque é uma estrutura, é uma conjunção explicativa. E eu posso falar, não vai embora porque contar-lhe-ei. Aqui é uma mesóclise. Por que eu fiz uma mesóclise aqui, não uma ênclise? Porque o verbo está no futuro. Contarei-lhe, não. Contar-lhe-ei. Tudo bem? Aí, preste atenção agora. Agora, você não precisa mais copiar, tá? Você pode, agora, só prestar atenção, porque eu vou falar para você agora da colocação pronominal
com uma locução verbal, ou seja, quando eu tenho dois verbos. Se você observar, em todos os outros casos, eu estava falando para você com a colocação, fazendo a colocação com apenas um verbo. Apenas um verbo. Agora eu vou falar para você como é que é a colocação com dois verbos. Mas por que eu falei assim, não precisa copiar mais, acabou a decoreba? Porque todas as formas que são previstas, todas as possibilidades, pelo menos uma delas você faz, invariavelmente, não tem como. Então, aqui não tem como você errar. E aí, assim, fica mais para você saber efetivamente o que acontece na língua, mas não tem como aqui você errar, tudo bem? Quando eu tenho locução verbal, é porque eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, né? Um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal pode estar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Me lembrei que você vai precisar anotar só um detalhe para eu falar aqui de particípio, mas é só um detalhe. Então, gerúndio, infinitivo e particípio. Então, a gente tem aqui, ó, três possibilidades com verbo no gerúndio. Três possibilidades com verbo no gerúndio. Ele está lhe enviando a correspondência, enclesial auxiliar. Ele está enviando-lhe a correspondência, enclesial verbo principal. Ou ele lhe está enviando a correspondência. Eu coloco o pronome antes do verbo auxiliar, por quê? Porque eu tenho um sujeito explícito, então eu posso construir essa frase. As duas primeiras frases, ele está lhe enviando, ele está enviando-lhe, são duas formas possíveis, são estruturas possíveis, não, são mais comuns no português de Portugal. Mas nenhuma dessas três acontece no português do Brasil. Como é que acontece no português do Brasil? Assim, ó. Ele está lhe enviando, a correspondência. O lhe fica no meio aí do verbo, da locução, fica soltinho, como dizem meus alunos, minhas alunas. Fica soltinho. Então, na verdade, o que a gente diz tecnicamente é que ele está proclítico, está em próclise ao verbo principal, né? Quando a gente coloca o hífen aqui, ou quando a gente coloca o hífen, significa que ele está enclítico ao verbo auxiliar. Sem o hífen, ele está, então, aqui proclítico ao verbo principal. É possível, é a forma que acontece no português do Brasil e já está registrado nas gramáticas, está tudo certo. A segunda possibilidade é quando a gente tem aqui, ó, o médico veio me interromper, que aqui é uma possibilidade, o pronome está depois do auxiliar. O médico veio interromper-me, aqui é enclesial principal, e o médico me veio interromper. Porém, qual é a forma que acontece no português do Brasil? O médico veio me interromper. Então, aqui é a forma mais usual no português do Brasil, o médico veio me interromper. É a forma possível, como eu disse aqui, acontece uma próclise ao principal. E, por fim, quando a gente tem... só um detalhe aqui, essa questão do veio me interromper, né? Quando a gente tem o verbo no infinitivo, aquela questão que eu falei da atração do pronome, né? De que se eu tenho o termo atrativo, o pronome pode ignorar, eu, de fato, aqui ignoro. Então, eu posso falar, o médico não veio me interromper, ou o médico não veio interromper-me. Tá tudo bem. Por quê? Porque o pronome, o verbo no infinitivo pode ignorar o termo atrativo. Então, eu posso falar, o médico não veio interromper-me. Ignoro. Tudo bem? E, por fim, com o verbo no particípio, a gente só tem uma questão aqui aqui. A gente só tem uma questão aqui importante com o verbo no particípio, que é que a gente não pode fazer ênclise ao verbo no particípio. Não é possível a ênclise ao verbo no particípio. Daí que se a gente não pode, isso no português do Brasil e no português de Portugal, se a gente não pode fazer ênclise a um verbo no particípio, a gente tinha 4 opções. Eu estou mostrando para vocês ali no gerúndio, no infinitivo, 4 opções. Agora a gente só tem 3 opções, porque uma delas era quando o pronome ficava enclítico ao principal, né? Agora aqui, a gente só pode falar, o aluno tem se preparado por anos, então uma ênclise ao auxiliar,
ou o aluno se tem preparado por anos. Então, eu não posso falar o aluno tem preparado-se por anos. A gente não pode falar isso aqui. Não pode falar isso aqui. Tudo bem? O aluno tem preparados por anos. Não dá. Agora, é claro que a gente pode falar o aluno, que é a forma que acontece no português do Brasil, o aluno tem se preparado por anos. Tudo bem? Certo? Então, são 3 possibilidades aqui. E aí, a questão da atração, eu já tinha falado para você, o fiscal de sala já o havia alertado, ou já havia o alertado, que é a forma mais comum no português do Brasil. E por isso a gente não precisa se preocupar. Tudo bem? Pronto. Então, assim, a gente encerra a teoria. Vou mostrar para você aqui agora os exercícios que você vai fazer. E aí eu vou corrigir na aula ao vivo. Exercício de colocação pronominal. É o seguinte, você vai fazer aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Você vai fazer aqui, página 23 e página 24. Pronto, você vai fazer aqui página 23, você já tinha feito até a página 22, né? Então, você vai fazer a página 23 e página 24. E aí eu faço a correção na nossa aula ao vivo, tudo bem? Pronto, então assim a gente encerra a nossa unidade 8. O próximo vídeo a gente já estará na unidade 9, tudo bem? Então, até já, minha gente.